Pessoal, vamos para mais uma aula, uma videoaula de cálculo 1. E o assunto principal da aula de hoje vai ser o estudo das funções inversas. A gente vai ver as funções inversas do ponto de vista agora da técnica que a gente está desenvolvendo até agora em cálculo 1. Tá? Com o que, é que a gente pode aplicar no estudo das funções inversas, tá bom? Então, primeiro, vamos começar definindo os objetos de estudo, tá? Considere uma função f de i e j, e j subconjunto dos números reais, tá? Você pode pensar que são intervalos, mas não necessariamente aqui são intervalos, tá? Então você tem f de i e j e g de j e i, onde a imagem da função f é o domínio da função g. Então, o que é a imagem da função f? Lembra? São todos os elementos, todos os números reais atingidos por f, ou seja, é o conjunto dos pontos f de x com x pertencente a i, que é o domínio da função f, certo? E eu suponho também que a imagem de g é o domínio de f. Então, o conjunto dos pontos g de y com y pertencente a g vai dar exatamente o conjunto i, que é a imagem, tá bom? Então, dizemos que g é a função inversa de f, tá? Então, se g é a função inversa de f, f também é a função inversa de g, tá? Se a gente diz que g é a função inversa de f, se para todo x no domínio de f, a composição g de f de x, ou seja, quando eu pego x no domínio de f, aplico f, vou parar em um elemento de j. Como está no domínio de g, eu aplico g, ele vai voltar para o mesmo cara inicialmente, tá? Em outras palavras, g composto com f é a identidade no conjunto i, tá? É a função que pega x e manda nele mesmo, tá bom? Então, eu vim através de f, quando eu volto através de g, eu volto para o mesmo cara, tá? E isso ocorre tanto quando eu parto de i através de f, quanto quando eu parto de j através de g. Se eu pego um yzinho em j, aplico g, vou parar em um carinha no conjunto i, e volto através da função f, eu volto para o mesmo cara. Também f composto com g é a identidade no conjunto j, tá certo? Então, primeira observação é que uma função possui inversa se somente se uma objeção, tá? Então, eu não vou explicar muito em detalhes isso, que é um assunto que a gente já viu, a gente já viu em cursos anteriores, mas você pode no ensino médio, você pode perceber o seguinte: se G composta com F é a identidade, então F tem que ser injetiva, certo? Porque se f de x é igual a f de y, quando eu aplicar g de volta, g de f de x vai dar x, g de f de y vai dar y. Mas como f de x é igual a f de y, g de f de x tem que ser igual a g de f de y, portanto x é igual a y. Tá? Do mesmo modo, por essa propriedade, a função f tem que ser sobrejetiva, porque para cada elemento no contradomínio, cada elemento na imagem, desculpe, cada elemento na imagem de f é a imagem do f de g dele, tá? Então, f atinge todo mundo em j também, tá? Então, f é uma objeção. E se f é objetiva, naturalmente ela vai ter uma inversa, que a inversa é fácil de construir, tá bom? A segunda propriedade é que a inversa, quando existe, é única. E aí daí o artigo definido aqui, tá bom? Quando ela existe, ela é naturalmente única. É fácil também de provar por causa dessas propriedades, da definição dela. Tá? Então, se G é a inversa de F, a gente denota G por F menos 1 de X. Tá? É uma notação usual. Algumas inversas têm algum nome particular, que a gente vai ver como arco-seno, arco-tangente, arco-cosseno. Mas, em geral, da função a gente usa o símbolo. F a menos 1 do x não é f elevado a menos 1. Isso é um símbolo, tá? Eu poderia dar qualquer símbolo aqui, poderia chamar de cadeira. Cadeira de f. Mas o símbolo que a gente usa é, em geral, f a menos 1, tá? Então não confunda com de f a menos 1 como sendo 1 sobre f
de x, tá? Não é. É só um símbolo. Então, neste caso, o gráfico da inversa é obtido a partir do gráfico de f, trocando os eixos. Tá? Exemplo. Seno de x é uma bijeção do intervalo menos π sobre 2 no intervalo menos 1, 1. Tá? O que é que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que para cada x aqui, dentro desse intervalo, vai existir um único elemento entre menos 1 e 1, cujo seno de x é igual a esse cara. Tá bom? Isso por ser uma função. Tá? Por outro lado, dado qualquer elemento entre menos 1 e 1, y, vai existir um único x entre menos π sobre 2, dá que o seno de x também é igual a y. Tá bom? Então, para cada elemento aqui, a gente vai ter um único carinha aqui. A gente vai fazer essa objeção aqui. Tá vendo? Cada elemento desse intervalo é atingido por um único carinha que volta daqui. Tá? Então, você tem uma relação bionívoca. Você tem uma objeção entre o intervalo menos π sobre 2, menos 1. Aqui está fora de escala porque está quase um quadrado aqui. Tá? Mas aqui é um pouco maior do que 1. Tá? π sobre 2. Então, o seno é uma objeção de menos π sobre 2 e π sobre 2 em menos 1, 1. Tá? Portanto, ela limita a função inversa. Tá bom? Como a gente sabe o gráfico da função seno, a gente sabe o gráfico da função arco-seno, que a gente também denota por seno a menos 1 de x. Tá bom? Em geral, a gente vai usar o arco-seno. Tá? Então, a gente vai definir a função arco-seno como sendo a inversa da função seno nesse intervalo, ou seja, da função seno definida entre menos π sobre 2 e π sobre 2. De modo geral, a função seno não vai ser invertida, porque ela não vai ser injetiva. Tá? Então, ela não vai admitir inversa. Tá? Em geral, se eu pegar o domínio todo da função seno, que é todos os números reais. Mas quando eu restringo nesse intervalo, aí a função seno passa a ter inversa, porque ela passa a ser uma objeção. Tá bom? Então, o domínio da minha função arco-seno é menos 1, 1, que é a imagem da minha função seno, nesse intervalo. E a imagem do arco-seno é menos π sobre 2, que é o domínio da função seno nesse intervalo. Tá bom? E o gráfico, aqui ficou ruim, porque de fato ficou fora de escala, mas se aqui eu tenho o gráfico da função seno, para eu obter o gráfico da função arco-seno, eu troco os eixos, tá? Eu faço aqui com ele, tá bom? E aí a gente obtém o gráfico da função arco-seno, tá? Ou seno a menos 1 de x, tá bom? E aí, a gente vai para o próximo resultado, tá? Que é um resultado importante para a gente, que é o teorema da função inversa, tá? O que é que diz o teorema? Seja f de I em J uma bijeção, então a gente já sabe que admite inversa, contínua, uma possibilidade que a gente não pode deixar de assumir, e um intervalo, tá bom? Só pelo fato de a gente ter uma função contínua, sem precisar ser bijeção, só o fato de a gente ter uma função contínua definida em um intervalo, me diz que a imagem da função é um intervalo, pelo teorema do valor intermediário. Certo? Por quê? Dado quaisquer dois pontos na imagem, o teorema do valor intermediário diz que vai existir alguém no domínio, dado quaisquer dois pontos na imagem, a gente vai ter um valor maior que o outro, e dado qualquer cara no interior dele, vai existir alguém no domínio de F que atinge ele. Tá bom? Em particular, a imagem de F, dado quaisquer dois pontos, todo mundo ali dentro faz parte da imagem, está contido.
Portanto, a imagem de f é o intervalo. Tá bom? Então, pelo termo do valor intermediário. Né? Então, J, que aqui é de fato a imagem de f, é um intervalo de grafo. A gente não precisa nem colocar isso na hipótese. Tá? Então, como a objeção ela vai ter uma função inversa, então, se a minha função é contínua, a minha inversa é contínua em J. Tá? Como é que a gente verifica isso? A gente tem uma maneira simples de verificar isso, que é usando esse fato de o gráfico da função inversa é obtido trocando os eixos. Então, a gente viu que, por causa do teorema do valor intermediário, uma função ser contínua em um intervalo equivale a você conseguir desenhar o seu gráfico sem retirar o lápis do papel. Tá? Isso não vale em caso geral. O domínio tem que ser um intervalo. Tá bom? Então você também consegue desenhar o gráfico da função inversa sem tirar o lápis do papel. A função vai ser contínua. Tá? Isso não é um argumento formal. Se você quiser um argumento formal, vai ter que trabalhar um pouco mais. Você vai usar, por exemplo, uma ideia de você mostrar que ela vai ser que a inversa de graça contínua é que se você pegar uma função contínua definida em um intervalo, vai valer o teorema do valor intermediário. Tá? Portanto, se o f, vamos pegar aqui esse intervalo tenha dois pontos, pego dois pontos A e B, A menor que B. Se f de A for menor do que f de B, você usa o teorema do valor intermediário para mostrar que a função é crescente. Ou seja, isso vai valer para todo mundo ali dentro. Se para quaisquer x e y, se x menor que y, f de x vai ser menor que f de y. E se trocar, se o f de A for maior que o f de B, então a função vai ser decrescente. Eu não vou entrar em detalhe nisso, porque a gente vai tocar nisso mais na frente. A gente vai definir isso mais na frente no curso. Tá? Mas, então o que vai acontecer é que você mostra que se eu tenho a função contínua definida em um intervalo, ou ela é crescente ou ela é decrescente, isso é simples usando o termo do valor intermediário, se eu tenho uma objeção, tá? E usando isso você consegue mostrar que de fato essa função, se eu tenho uma função monótona, uma objeção monótona em um intervalo, ela vai ser contínua. Se eu tenho uma função monótona em um intervalo, monótona quer dizer ou é crescente ou é decrescente em um intervalo, então essa função vai ser contínua, tá? Você também consegue mostrar usando as definições. Então, para a gente, a parte intuitiva já é suficiente, e isso não é um argumento formal, matemático, usar essa questão do gráfico, mas para a gente é suficiente. De ver que é verdade, que o gráfico vai ser só trocando os eixos, termo do valor intermediário, e aí o gráfico vai ser contínuo também. Você consegue ver que isso equivale a dizer que a minha função f menos 1 é contínua, tá? Para ser diferenciável, tem um detalhezinho que eu vou tocar mais na frente, no ponto onde o detalhe entra. Mas a questão é o seguinte. Então, beleza. Se eu tenho uma objeção contínua definida em um intervalo, a inversa dela também vai ser contínua. Tá? Na imagem de f. A inversa de f. E mais ainda, se ela for diferenciável em algum ponto, tá? E a derivada do ponto for diferente de zero, estou tendo diferenciável em A com a derivada diferente de zero. Então, a minha função inversa vai ser diferenciável em f de A, ou seja, a minha função f, se a minha função f for diferenciável em um ponto A no domínio, e a derivada desse ponto, de f nesse ponto for diferente de zero, então a minha função inversa que está definida nesse sentido aqui, vai ser diferenciável em f de A, na imagem desse ponto, por f, tá? E a derivada dela vai ser dada por essa expressão aqui. Tá? A derivada da função inversa no ponto f de A vai ser exatamente 1 sobre f' de A. Tá? Então, a ideia é o seguinte, aqui tem só uma justificativa para você se convencer de que de fato
isso é verdade, de onde vem isso, tá? Mas vai faltar um pedacinho aqui que é onde está a tecnicalidade da coisa, né? Que é o seguinte. Eu quero mostrar que a minha função f menos e é diferenciável em f de a, tá bom? Então eu vou pegar o limite quando o y vai para f de a, de f a menos 1 de y, menos f a menos 1 de f de a, dividido por y menos a. A definição de limite, quociente de Newton da função f a menos 1. Tá? Isso é o limite quando o y vai para f de a, de 1 sobre y menos f de a, f a menos 1 de y menos a. Tá claro? E aí vem a coisa. Né? Se eu chamar o detalhe, se eu olhar para a imagem de y por f a menos 1, eu lembro que eu tenho que tanto a minha função f quanto a minha função f a menos 1 são contínuas. Tá? Então, quando y tende a f de a, f a menos 1 de y vai tender a f a menos 1 de f de a, por continuidade. Ou seja, x, que é o f a menos 1 de y, vai tender, o valor de x que estão percorrendo e vai tender ao ponto A. Tá? Isso pela continuidade da minha função inversa. Tá bom? Então, fazendo essa troca, e é nessa troca que de fato tem a tecnicalidade, mas de fato para a gente vai acontecer. Esse limite, quando o y vai para f de a, é igual, e aí é onde entra a tecnicalidade, nesse igual aqui, ao limite quando x tende a, quando eu faço a mudança x, quando eu olho agora para os pontos no domínio y, x tendendo a f de a, de 1 sobre f de x menos f de a, x menos a. Tá? E aí aqui eu tenho um limite de um quociente de duas funções, uma constante e outra dado por essa expressão, onde ambos os limites existem e, por hipótese, o limite do denominador é diferente de zero. Estou supondo que f' de é diferente de zero. Né? Então, o limite do quociente é o quociente dos limites. Vai ficar 1 sobre f' do ponto A. Tá bom? Note que, se a gente já soubesse de cara que essa minha função f a menos 1 fosse diferenciável, esse resultado seria de graça pela regra da cadeia. Tá bom? Porque eu ia ter que f a menos 1 de f de x seria igual a x para todo x no domínio. Portanto, f a menos 1 de f de a, já que a função f a menos 1 seria diferenciável em f de a, vezes f' de a, f a menos 1' de f de a, vezes... Bom, deixa eu escrever aqui. Né? A gente ia ter... Se eu já soubesse que a minha função fosse diferenciável, a gente ia ter essa expressão aqui. f a menos 1 de f de x igual a x para todo mundo. Tá? Quando eu diferenciar ela no ponto A, pela regra da cadeia, isso aqui ia dar f a menos 1' de f de a vezes f' de a tem que ser igual a 1. Tá bom? Portanto, como se isso aqui for diferente de zero, aliás, tem que ser, senão seria falso. Como isso aqui é diferente de zero, f a menos 1' de f de a é igual a 1 sobre f' de a. Mas para isso, para usar a regra da cadeia, a gente tem que saber que de fato essa minha função é diferenciável. Tá? Isso é real. Tá bom? Então, a gente vai para o próximo quadro, olhar o que acontece com alguns exemplos, tá bom? Então, antes de olhar para os exemplos, vamos olhar para a seguinte observação, que é a hipótese de eu assumir que a minha função ser diferenciável no ponto A e a derivada do ponto A ser diferente de zero é necessária, tá? Por quê? Se a derivada de A no ponto zero, ela não pode ser diferenciável. Tá? Como é que a gente vê isso? Suponha que ela é diferenciável, ou seja, melhor, deixa eu falar mais precisamente. Tá? Se a minha função f' de A for igual a zero, a minha função inversa, f a menos 1, não pode ser diferenciável no ponto f de A. Tá? E por que não? Porque
Suponha que seja. Então a gente vai ter a regra da cadeia, tá? Que diz que como f é menos 1 de f de x é igual a x para todo x no domínio de f, tá? A regra da cadeia vai me dizer que a derivada da função f é menos 1 em f de a vezes a derivada da função f em a tem que dar a derivada da função identidade, tem que dar 1, tá? F de x igual a x. Mas isso é impossível porque a derivada de f em a é zero, tá? Portanto, se a minha f' de a for igual a zero, a minha função inversa não pode ser diferenciável em f de a, tá bom? Você não pode admitir aquela hipótese não, tá claro? Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver é da função arcosseno, tá? Ela é contínua em menos 1, porque a minha função seno é contínua, no intervalo menos π sobre 2, e é diferenciável no aberto menos 1. Ela é contínua no intervalo fechado, menos 1, e é diferenciável no seu interior, no intervalo aberto menos 1. Tá? Também pela derivada da função inversa, porque a derivada da função seno é o cosseno. Como estou olhando para a função seno definida entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno só vai se anular quando for menos π sobre 2 ou π sobre 2. Caso contrário, o cosseno de x vai ser diferente de zero, portanto, pelo teorema da função inversa, a função inversa vai ser diferenciável em todo o interior. Tá? Então eu sei que, por definição, seno do arco seno de x é igual a x. Quando eu estou olhando para x maior do que menos 1 e menor do que 1. E pela regra da cadeia, quando eu derivar essa expressão, eu vou ficar com a derivada do seno no arco seno de x, vezes a derivada do arco seno de x, que é que eu não quero encontrar, tudo isso igual a 1, que é a derivada da função de identidade, f de x igual a x. Tá? Com isso, eu tenho cosseno do arco seno de x, vezes a derivada, cosseno que é o derivado do seno, vezes a derivada do arco seno, igual a 1. Suponha que eu chame θ o arco seno de x. Então, o arco seno de x pertence a menos π sobre 2, porque eu estou olhando para x no intervalo aberto, menos 1, 1. Tá? Com isso, o cosseno de θ, que é o cosseno do arco seno, vai ser maior do que zero. Porque cosseno de x, cosseno de θ para θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2 é maior do que zero, é positivo. Tá? Isso implica que o cosseno de θ é igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ. Lembre, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Tá? Então, cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado. Nos intervalos em que o cosseno for positivo, isso vai me dizer que o cosseno de θ vai ser raiz de 1 menos o seno ao quadrado de θ, que isso é maior que zero. Se eu estivesse olhando, por exemplo, para o θ entre π sobre 2 e 3π sobre 2, aberto, o cosseno do θ seria negativo. Tá? Porque eu estaria com θ variando entre π sobre 2 e 3π sobre 2. Tá? O cosseno do θ seria negativo. Deixa eu fazer um... Tá? Então, eu estou olhando para θ entre menos π sobre 2 π sobre 2. Se eu estivesse olhando para essa parte aqui em laranja, de π sobre 2 até 3π sobre 2, aberto, né? Nem aqui nem aqui, o cosseno seria negativo. E, portanto, ele seria dado pela expressão raiz de 1, menos raiz de 1 menos o seno ao quadrado de θ. Tá? Mas no nosso caso ele é positivo. Tá? Ele é dado por essa expressão. E quem é seno de θ? É o seno do arco seno de x. E quem é seno do arco seno de x? É o próprio x, porque uma é inversa da outra. Tá? Portanto, isso aqui é igual a 1 menos o x ao quadrado. 1 menos seno de θ ao quadrado, que é 1 menos x quadrado. Portanto, o cosseno de θ vai ser raiz de 1 menos o x quadrado. Com isso, como isso é diferente de zero, e a gente já sabia disso, o arco seno a derivada do arco seno de x é dado por 1 sobre raiz de 1 menos o x quadrado. Tá bom? O próximo exemplo
é a tangente, tá? Tangente manda objetivamente menos π sobre 2, o intervalo aberto menos π sobre 2 em R. Tá? A sobrejetividade, tá? A gente já verificou antes. Como é que a gente verifica antes? Usando o teorema do valor intermediário. Tá? A gente olha limite quando x tende a menos π sobre 2 pela direita, de tangente de x, isso vai dar menos infinito. Tá? E limite quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, de tangente de x, isso vai dar mais infinito. Por quê? Porque tangente é seno sobre cosseno. Se eu estou tendendo a π sobre 2 pela esquerda, o seno vai tender a menos 1 e o cosseno vai tender a 0, só que por valores positivos. Tá? Então isso aqui vai tender a menos infinito. Se eu tendo a π sobre 2 pela direita, o seno vai tender a 1 e o cosseno vai tender a 0 também positivamente. Então isso vai tender a mais infinito. Tá bom? Ok, isso garante que a minha função vai para mais infinito e menos infinito. O que é que garante a sobrejetividade? É o teorema do valor intermediário. Tá? Por quê? Dado quaisquer dois pontos na imagem, todo mundo no interior do intervalo entre esses dois pontos vai estar contido. Tá? Como isso vai para mais infinito e menos infinito, vai ter pontos suficientemente grandes, tão grandes quanto você queira. Isso implica que todo número real é atingido. Em outras palavras, dado qualquer número real, y, existe um número x maior do que menos π sobre 2 e menor do que π sobre 2, então aqui tangente de x é igual a y. Tá bom? Quem é a minha derivada da tangente? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Lembra como é que a gente obteve? Obtém derivando o seno de x sobre cosseno de x, usando a regra do quociente, tá bom? Então vai ficar a derivada do seno, que é o cosseno, vezes o cosseno ao quadrado, menos a derivada do cosseno, que é menos o seno, vezes o seno. Então vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, dividido por cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno ao quadrado. Tá? Como eu estou olhando para menos π sobre 2, π sobre 2, 1 sobre cosseno é positivo, porque o cosseno é positivo nessa parte. Se bem que 1 sobre cosseno ao quadrado sempre seria positivo, que é secante ao quadrado. Tá? Então, a derivada da minha função tangente, que é 1 sobre cosseno ao quadrado, é sempre maior do que zero. Tá bom? Portanto, pelo teorema da minha função inversa, a inversa da tangente, que é a função arco-tangente, ela não só vai ser contínua entre menos π sobre 2 e π sobre 2, como ela vai ser diferenciável em todo mundo aí. Tá? Desculpe, todo número real. Eu falei errado. Ela não só vai ser contínua em todo número real, como vai ser diferenciável para todo número real. Tá? Sobre a injetividade da função f, decorre das propriedades trigonométricas. Tá? Eu tenho que tangente de x é igual a tangente de y, somente se eu tenho seno de x sobre cosseno de x é igual a seno de y sobre cosseno de y. Isso significa que seno de x cosseno de y é igual a seno de y cosseno de x. Ou seno de x menos cosseno de y menos seno de y cosseno de x é igual a zero. Significa que seno de x menos y é igual a zero. Como x e y estão entre menos π sobre 2 e π sobre 2, isso significa que x menos y é igual a zero. Portanto, x é igual a y. Tá? Por quê? Porque onde é que o seno se anula? O seno se anula em zero e depois só em π é o valor positivo, é o primeiro valor positivo acima de zero que ele se anula, ou em menos π, que é o primeiro valor negativo que ele se anula, antes de chegar no zero. No caso, seria o último valor negativo antes do zero, né? Quando ele se anula. Tá bom? E como x está entre x e y está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, a soma e a diferença dele nunca vai dar nem π nem menos π. Tá bom? Então o único valor que vai ser que anula essa expressão é quando o argumento for zero. Tá? Portanto, x menos y é igual a zero, implica x igual a y. Com relação à derivada da inversa, derivada da função arco-tangente, a gente usa o mesmo argumento que a gente usou para a função seno. No caso, para a função arco-seno. Né? Vai encontrar a derivada da função arco-seno. A gente olha, dado qualquer número real, a gente sabe que a função arco-tangente é diferenciável pela
o teorema da função inversa, portanto a gente já pode usar de cara a regra da cadeia. A gente sabe que tangente de x vezes arco tangente... Vezes não, desculpe. A tangente do arco tangente de x, composição, tangente do arco tangente de x é igual a x para todo x real, para todo número real. Portanto, a derivada da tangente no arco tangente de x vezes a derivada da função arco tangente de x tem que ser igual a 1 para todo número real x. Isso significa que secante ao quadrado do arco tangente de x vezes a derivada do arco tangente de x, que é quem eu quero encontrar, tem que ser igual a 1. Se eu chamar θ igual ao arco tangente, eu sei que secante ao quadrado de θ igual a 1 mais tangente ao quadrado de θ, tá? Essa relação decorre da relação primordial, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Quando eu dividir essa relação todos os termos por cosseno ao quadrado, eu vou ficar com tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Tá? Portanto, secante ao quadrado do arco tangente de x é 1 mais tangente ao quadrado do arco tangente de x. Tangente do arco tangente é o próprio x. Então isso aqui vai me dar 1 mais x ao quadrado, para qualquer x real. Portanto, a derivada do arco tangente é 1 dividido por 1 mais x quadrado. Tá? Isso para qualquer número real. Tá? Então fica como exercício para vocês olharem para a função arco cosseno, arco secante, arco tangente, arco tangente já viu, né? Arco cotangente, arco cossecante. O que significa olhar? Vocês vão estudar os intervalos dela, onde ela admite inversa. Tá? Intervalos maximais onde ela admite inversa. Aí a gente encontrou para o seno menos π sobre 2, π sobre 2. Que poderia ser outro. Poderia ser, por exemplo, menos 3π sobre... 3π sobre 2 até 5π sobre 2. Também. Tá? O importante é que vocês encontrem intervalos onde ela seja uma objeção, tá? Com a sua imagem, e veja como é que fica a derivada da inversa dela, a relação inversa. Então vamos ver como é que fica o domínio da inversa, tá? Usar a regra da cadeia para determinar a derivada da função inversa dela, derivar as formas, tá bom? Encontrar as relações da derivada da inversa, ok? Então, até mais. O próximo assunto a gente vai começar a ver mais uma função, tá? Que é a função logarítmica, tá? Vai estudar a função logaritmo natural e a sua inversa, tá claro? Então, até mais, pessoal. Bons estudos.